E aí, galerinha, JJ aqui na área, tudo bem? Tudo certinho? Galerinha, aqui esse vídeo é muito importante para você que quer começar a estudar para o Enem, porém você tá sem ideias, você tá sem saber o que fazer, não sabe por onde começar. Aqui nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo do que você deve fazer para estudar do zero até a sua aprovação. Então, galera, esse vídeo talvez seja um vídeo até um pouquinho mais longo, mas ele vale muito a pena. Tenho certeza. Você seguindo os passos, cara, vai dar tudo certo. Então, começando do zero, o que você tem que fazer? Claro, vamos por partes. Você está do zero, né? Então, o que acontece? Você tem que entender, primeiro, como é que é a prova do Enem, né? Como é que é o tipo de prova do Enem? E eu vou te falar. O Enem, eu não sei se você sabe, não sei se você fez as provas anteriores, mas o Enem tem mudado muito. O Enem, ele está passando muito mais de um conceito apenas de interpretativo ou apenas de conceitos mais básicos para conceitos, às vezes, um pouco mais complexos. Está se tornando cada vez mais conteudista. Está havendo essa fase de transição, entendeu? Alguns assuntos que nunca foram cobrados no Enem, nunca. Tu falaria, pô, isso daqui, cara, nem perde tempo estudando. Estão caindo, entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo na biologia, né? Nunca caiu na biologia equilíbrio de Hardy-Weinberg, né? E aí, do nada, caiu uma questão muito difícil, inclusive, de equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então, assim, cara, poxa, você antes nem precisava estudar aquilo. Aquilo era irrelevante para o Enem. Agora não. Agora a gente já está vendo que o Enem tem começado a cobrar um monte de coisas que são novas, né? Para o Enem. Não para a disciplina, mas para o Enem. Então, o que acontece? Isso daí você tem que ter em mente em que não adianta você chegar e estudar só o básico. Você tem que ter uma noção geral. Porque agora, mais do que nunca, o Enem ele tem sim cobrado coisas que antes ele não cobrava, entendeu? Ele tem cobrado o que antes ele cobrava? Também, tá? Então, por isso você tem que ter uma noção geral. Não basta você ter só o conhecimento do que mais cai, entendeu? Não fica nessa, tá? Bem, o que mais você precisa ter? Um cronograma de estudos. Galera, se você está começando do zero, a primeira coisa que você tem que fazer é um cronograma de estudos. Um cronograma de estudos semanal. E esse cronograma como é que faz, JJ? Cara, faz da seguinte maneira. Não copie de ninguém. Você tem que fazer o seu próprio cronograma, tá? Então, o que acontece? Poxa, às vezes você tem a manhã livre, você tem a tarde ocupada, você tem a manhã ocupada porque você estuda no colégio, porque você trabalha, você tem a tarde, você tem que fazer curso, tem que fazer... Então, assim, cada atividade, ela vai depender de pessoa para pessoa, entendeu? Claro, você pode pegar vários cronogramas que existem aí na internet e adaptar à sua realidade. Mas o cronograma de estudo, como eu falei, ele tem que ser semanal, entendeu? Então, você tem que saber exatamente o que você vai estudar semana a semana. E não é exatamente o que vai estudar no sentido, eu vou estudar física, vou estudar química, vou estudar biologia, não. Você tem que pegar aí, o que eu vou estudar na química? O que eu vou estudar na física? O que eu vou estudar na biologia? É exatamente o tema exato, beleza? Então, claro, para você montando esse cronograma semanal, para você ter um sucesso nisso, você precisa de um planejamento, né? Você precisa ter uma estratégia para o seu estudo, correto? E essa estratégia ela não é de uma hora para outra, né? Então, você tem que começar a planejar semana a semana até a prova do Enem, tá? Sugiro, na semana anterior à prova, né? A prova geralmente é num domingo, na semana anterior você faz muito mais revisão do que conteúdo novo. Então deixa essas 2 semanas, né? Que o Enem é em 2 dias, a cada semana, né? Então você deixa aí essas 2 semanas que antecedem o dia da prova do Enem, né? Para apenas fazer revisões, tá? Mas esse planejamento ele tem que ser ao longo do ano, tá? Então você vai fazer semana a semana ao longo do ano. Pô, professor, mas eu vou perder muito tempo. Vai!
Você vai perder um tempo, mas você pode ter certeza que você vai ganhar esse tempo muito depois, né? Você vai ganhar, porque você já vai exatamente no ponto. Se você coloca, hoje eu vou estudar física, química, biologia, você nem sabe o que você vai fazer. Você tem que procurar o que você vai fazer. Cara, não perde tempo nisso, já programa tudo, porque depois você vai direto ao ponto e isso economiza o tempo. Pode ter certeza, no final das contas vai ser melhor para você. Então essa estratégia, né, ela está baseada também, não só essa parte do que eu vou estudar, mas também você tem que entender, primeiro, qual curso você quer, qual universidade você deseja, tá? Pô, professor, qualquer curso está valendo, qualquer universidade está valendo. Não. Se você está com esse tipo de pensamento, você pode ter certeza, você já está perdendo o ano. Você vai perder o ano todo. Porque você não pode se basear no que qualquer coisa serve. Você tem que ter uma meta, tem que ter um objetivo e tentar alcançar esse objetivo. Muitas vezes não é fácil, mas a vida não é fácil para ninguém. Nem para mim, nem para vocês. Entendeu? E nem para ninguém. Então, assim, tem que buscar, tem que tentar, tá? Saber, por exemplo, aquele curso naquela universidade, qual a nota de corte, entendeu? Qual a nota de corte? Pô, a nota de corte 794, a nota de corte 650. Cara, tem que saber, entendeu? Principalmente se for ampla concorrência ou não, tá? Então, busque saber qual é a nota de corte para você tentar buscar isso, beleza? Então, mais uma vez, vamos voltar ao ponto. O Enem está mudando, mas a prova do Enem, talvez você nem saiba, tem alguns assuntos que são bem cobrados, como algo relacionado à educação física, em uma questão contextualizada, algo relacionado à tecnologia da informação, atualidades, né? Cara, muitas vezes isso foge, alguma coisa relacionada a artes, por exemplo, isso foge, por exemplo, o conhecimento tradicional, que você tem que saber física, biologia, matemática, língua portuguesa. Não, entendeu? Então, cara, você tem que ter um conhecimento abrangente. Uma coisa que você tem que saber na prova do Enem é que as questões são contextualizadas. Elas são muito diferentes de outros vestibulares que tem por aí, né? Da UERJ, da FUVEST, Unicamp, sei lá, entendeu? Tudo isso tá diferente. São diferentes as provas. Algumas podem até ficar, de certa forma, parecido, mas a grande maioria das provas são diferentes da prova do Enem. Então, você saber que essas questões contextualizadas são importantes, cara, isso é ótimo. Porque você vai precisar saber que você precisa interpretar texto, interpretar gráfico, tabela, figura, entendeu? Tudo isso, essas informações, elas vão ser extremamente relevantes para a sua prova, entendeu? Então, você sabendo dominar isso, muitas das vezes você nem precisa do conteúdo. Você já sabe, né? Com conteúdo talvez básico, você sabe resolver a questão, tá? Então, tente focar nisso. E galera, aqui embaixo, vou deixar na descrição do vídeo, tem aqui escrito assim, questões, né, para você resolver. Cara, muita questão de biologia que eu botei ali, modelos Enem, modelos que não são Enem. Professor, você acabou de falar que questões são contextualizadas, outros vestibulares são diferentes, sim. Mas por que então eu coloquei questões que não são iguais? Justamente porque você pega de outros vestibulares e isso te ajuda a fixar o conteúdo. Apenas para a fixação do conteúdo. A gente já vai chegar em como é que a gente vai aprender nisso, tá? Vamos lá. Você precisa, além de saber, né, a universidade que você quer, o curso que você deseja, se essa universidade ela aplica a média ponderada ou aritmética. Por quê? Porque se for média aritmética, né, que dá peso 1 a todo mundo, cara, você tem que fazer uma média geral boa. Não adianta nada eu querer medicina, por exemplo, mandar super bem em ciências da natureza e mandar super mal em ciências humanas. Não adianta. Você tem que ter um padrão, uma média final boa, entendeu? E para isso você tem que buscar mandar bem em todas, tá? Beleza? Então esse é o primeiro ponto. Se for média ponderada, você precisa entender o seguinte, que algumas matérias você precisa realmente dar prioridade, porque tem um peso maior do que outras. Então isso vai alterar o seu cronograma semanal, é óbvio, né? Então por isso é importante você saber. Ah, professor, não sei. Vai lá no termo de adesão da universidade, curso por curso, eles vão falando, beleza? Então,
tranquilo. Sabendo disso, isso daqui é o básico do básico, hein, pessoal? Sabendo disso, o seu planejamento de estudos ele tem que se basear em 3 coisas. Uma delas é a teoria. Mas a teoria, aí você vai falar, pô, professor, mas teoria então quer dizer que eu tenho que ficar assistindo aula? Pode ser. Inclusive, aqui no canal, na playlist Aulas com JJ, eu tenho lá aulas para você ficar assistindo, entendeu? De biologia, de graça, tá lá para você assistir, sabe? Lives que eu fiz, né? Já passadas, que serve até hoje, né? Fiz do ano passado, serve até agora, tá, ó, com conhecimento super atualizado. Uma ideia é essa. A outra, você pegar referências, tá? Então aqui, ó, na descrição, quando eu fiz a lista de questões, eu botei os meus slides também. Slides em tópicos. Por quê? Porque eu não quero que você perca tempo. Eu não quero que você perca tempo lendo e às vezes o texto fica lá te enrolando naquele assunto. Não. Quero que você seja direto ao ponto. Porque, galera, o tempo para o seu estudo ele é valioso. Você não pode perder horas fazendo coisas que, poxa, não vão realmente te agregar. Então, eu botei tudo em tópicos para você pegar os bizus, entendeu? Tá tudo aqui embaixo no link da descrição. Vou botar no comentário fixado também, beleza? Então, isso daí é muito importante. Além disso, tem as questões, né? Então, tem o material didático mais as questões. É só chegar lá, baixar e ser feliz, tá bom? Show de bola. Então, você precisa ter esse contato com a teoria. Pode ser leitura, pode ser aula, né? Inclusive, eu já tenho aqui para biologia. Pô, você tá completamente bem comigo, né? Aqui, seja baixando material, seja a gente, né, podendo ensinar de alguma forma, tá? Então, esse contato com a teoria é importante, porque a partir da teoria, você vai entrar em contato com o restante, né? A teoria, só que muita gente acaba confundindo. Acha que só basta a teoria. Não. Teoria é uma parte só. E ela equivale a 1/3. Eu falei, ó, são 3 pilares, né? O primeiro é a teoria. Ela é o mais importante? Não. Ela equivale a 1/3, tá bom? Do que você tem que fazer, tá? Leia de forma direta e objetiva, sempre. Essa é a melhor maneira de você estudar. Mais coisas aí. Material, ele precisa estar atualizado, tem que ter uma leitura simples. Isso tudo eu disponibilizo aqui para vocês, pelo menos de biologia, né? Ir direto ao ponto, tá? Você precisa também botar no seu cronograma que você precisa entender primeiro o básico, depois o avançado. Não adianta você querer saber os tecidos, saber as partes histológicas, epitelial, conjuntivo, se você não sabe nem o que é célula, entendeu? Não adianta você querer fazer segunda lei de Mendel se você não sabe nem a primeira. Se você não sabe nem o que é gene, o que é alelo, entendeu? Não adianta nada você querer saber de ciclos biogeoquímicos se você não sabe nem o que é matéria. O ciclo da matéria, entendeu? Não sabe nem o que é energia, sabe? Então essas coisas todas são importantes, beleza? Então tem que ir do básico ao avançado, tá? Tem que ser personalizado, tem que fazer resumos nessa revisão também. Então, olha só, nós temos então o segundo pilar, né? O segundo pilar é você estudar, como é que eu vou falar para vocês? Fazendo exercícios. Exercícios, galera, é fundamental. É o segundo pilar que também equivale a 1/3. Só que eu digo para vocês que se eu puder, das 3 coisas que eu falar, o que mais você deve fazer, eu acho que é exercício, pessoal. Sendo bem sincero. Porque a teoria, você pode ir pegando na resolução de exercícios. E, galera, mais uma vez, aqui embaixo, os exercícios que eu botei, todos com gabarito comentado. Então, se você achou, pô, errei, por que eu errei? Por que a letra C e não B? Né? Tá ali o gabarito comentado, beleza? Então, aí, o que você vai fazer? Primeiro, você já pegou a parte teórica, e na parte teórica, tanto na parte teórica quanto em exercício, é importante que você foque no que mais cai, entendeu? Tá? Tem que focar no que mais cai. Porém, você não deve deixar de estudar as outras coisas, entendeu? Né? Você deve estudar tudo, mas a ênfase é no que mais cai. Então, quando você manter o seu planejamento, sei lá, professor, equilíbrio de Hardy-Weinberg caiu, não caiu? Caiu. Mas cai com frequência? Não. Então, quer dizer que eu não preciso estudar? Também não. Quer dizer que eu tenho que estudar muito? Também não. Você precisa estudar.
mas você vai gastar de pouco tempo. Agora, desequilíbrios ecológicos, pô, cai direto no Enem. Então você vai ter que dedicar mais tempo a isso, entendeu? É isso que eu quero falar. Você não vai deixar de estudar tudo, você vai estudar tudo, mas focando no que realmente é mais importante para você. Beleza? Tá? Então, depois, você vai fazer exercícios. Os exercícios, galera, você tem que fazer de duas formas. Uma, exercícios após o conhecimento. Você adquiriu o conhecimento na teoria, faça exercícios para saber se você está entendendo o que você está pegando na teoria. Você precisa reforçar esse conhecimento com exercícios. Afinal, a prova é uma lista de questões, pessoal. Você vai fazer exercício o tempo todo, entendeu? Então, cara, exercícios são importantes. E mais do que isso também. Você vai fazer exercícios e de tempos em tempos você vai fazer simulados. Faça pelo menos uma vez por mês. Pelo menos, é o mínimo. Se puder fazer 2 ou 3 vezes ao mês, excelente, tá? Mas pelo menos uma vez ao mês. Faça simulado. Quanto mais questões você fizer, melhor. E galera, mais uma vez, só baixar, em relação à biologia, tem tudo quanto é exercício. Só você baixar, tá aqui na descrição, tá bom? Bem, quanto mais relevante o assunto, eu não preciso nem falar. Mais importante, você vai ter que resolver mais exercícios. Então, volta ao assunto. Equilíbrio de Hardy-Weinberg. Você vai estudar pouco na teoria e você vai resolver poucos exercícios. Desequilíbrio ecológico. Você vai estudar mais na teoria para você fixar mais o conteúdo e resolver muito mais exercícios para você dominar aquele assunto. Você precisa dominar. Você não precisa só saber, você tem que dominar esse assunto, ok? E aí a gente vai para o terceiro pilar, né? O terceiro pilar é fazer resumos, entendeu? Lembrando, a parte de exercício você tem que fazer o tempo todo. Você vai ter que fazer praticamente todo dia um pouquinho de exercício. Toda semana, exercícios, tá? Assim como toda semana você está vendo a parte teórica. Isso daí vai até o final, tá? Simulados também tem que ir até o final, entendeu? E fazer revisões é o terceiro pilar. Por que fazer revisões é importante? Pega e faça um resumo do que você aprendeu. Resumo, tá? Nada de uma coisa completamente complexa, não, você não precisa disso. Ah, eu preciso fazer uma letra bonita, botar um design assim, XYZ, não. Você precisa ser específico, claro e objetivo no seu resumo. Porque se um dia te der um branco, tá ali, entendeu? O teu resumo. Você não vai decorar melhor porque se você fez um resumo todo estilizado e bonito. É bonito, beleza, mas você não precisa, entende? Tá? Então, se você for gastar horas fazendo um resumo bonito, você está perdendo horas de estudo ou horas de descanso, que são importantes, entendeu? Você precisa ajeitar isso daí. E, galera, essa revisão vai ajudar na sua memória. Você vai memorizar muito mais. Então, você pegou a teoria, você aplicou nos exercícios, isso já ajudou na memória, e você depois fez uma revisão. Então, cara, você tá pegando e memorizando muito mais. Essa é uma importante dica de estudos também. Mas, mais uma vez, se eu tivesse que escolher entre os 3, eu escolheria exercícios. E é por isso, mais uma vez, que eu deixo aqui na descrição exercício só para você baixar, resolver, maravilha. Também tem com material didático, tá? Então, galera, exercícios são fundamentais. Principalmente exercícios de modelo Enem. Mas note, tem que focar nos 3. Somente os 3 pilares vai te deixar 100% para uma prova de Enem. Beleza, pessoal? Tranquilo? Galera, tem que seguir o canal, ativar o sininho que eu vou postar várias dicas de estudo esse ano para você. Eu tenho certeza que você seguindo isso, cara, vai dar tudo certo. Beleza? E outra coisa, quer acessar essas dicas de estudos que eu estou dando? Tem aqui a playlist Dicas de Estudos, aqui no meu canal. Vai lá que você vai achar. Beleza? Vou ficando por aqui, Um grande beijo. Valeu. Tchau, tchau. Fui.